Nós vamos fazer uma oração guiada pelo PowerPoint. Aí no PowerPoint tem algumas coisas que vão ser vocês que vão ler, outras sou eu, tá? Então, que vocês se prontifiquem, né? Sem ficar demorando muito, mas leiam à medida que for sendo necessário, tá bom? Uhum. Não tá. Sim, mas Tá aparecendo para vocês aí, né? Tá aparecendo? está. Ótimo. Então vamos iniciar nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Do Espírito Santo. Santo, amém. Amém. Vamos ficar um pouquinho em silêncio para a gente ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer, nos guiar nesse nosso momento em que nós vamos nos preparar e já está quase nessa reta final de preparação, né? Já vai chegar abril, maio, junho, então já está pertinho do término dessa preparação sistemática, né, da catequese para vocês e que nós estamos preparando o nosso coração para a gente receber esses dons do Espírito Santo, recebermos a graça da Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo na nossa vida, e receber também, sobretudo, os dons do Espírito através da crisma, né? Quando o óleo for passado sobre a testa de vocês vão estar ungidos, sendo ungidos para serem soldados de Cristo e assumir a própria igreja. Nós temos que ter essa consciência que, a partir do momento que você está sendo ungido, você está sendo comprometendo com a igreja, de que você vai levar essa igreja para frente, que você vai assumir essa igreja, que você vai levá-la aonde você estiver. É um compromisso que você faz com Jesus Cristo, dizendo no Espírito Santo, dizendo a ele que você assume essa igreja de Cristo e a leva onde você for. Então, é um compromisso de fé, é um compromisso de vida, que nós vamos assumindo aos poucos na nossa vida, na nossa caminhada, sobretudo, a partir do momento dessa nossa participação dentro da comunidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar juntos a oração dos padrinhos, né? Todos nós vamos fazer juntos essa oração. Senhor Jesus Cristo, Senhor graças vos Jesus damos para nos Cristo, chamar, juntamente com nossos afiliados, a fazer parte da vossa igreja. Queremos ser membros ativos do vosso corpo e acolher os dons e carismas do Espírito Santo em nossas vidas. Ensinai-nos a participar com os discípulos missionários da vida em comunidade, alimentando-nos do pão da Eucaristia e do pão da palavra, para construirmos um mundo de irmãos, onde brilha a verdade, a justiça e a paz. Amém. Estamos reunidos neste encontro para refletir sobre a nossa missão de padrinhos, que é educar na fé o nosso afilhado ou a nossa afilhada. Então, coloquemos-nos na presença de Deus, invocando esse Espírito para que trabalhe em nós e a gente possa cada dia mais se colocar à disposição desse Espírito. Vamos fechar os nossos olhos, pedindo que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Vamos pedir a Ele que possa guiar as nossas decisões, que Ele possa nos ajudar nessa nossa vida, nos guiando a tomar as melhores decisões, a tomar o melhor caminho para melhor servir a Jesus e a Igreja. Espírito Santo de amor, brota em nós, brota em nossa vida, fortalece
o nosso coração, fortalece os dons que no batismo nós recebemos ou vamos receber, para que possamos assumir a sua igreja, para que possamos assumir a sua igreja como nossa também. Vamos ouvir o que significa ser padrinhos responsáveis pela educação da fé do batizando. Um padrinho pode fazer isso, ou uma madrinha, né? Pode fazer essa parte aí, padrinho, madrinha. No chão. E aí, alguém pode fazer? Ô, José, Dona Oi. Luz e seu Divaldo entraram pelo celular. Eu acho que está pequeno para eles lerem. Isso. Não estou vendo, não. Isso, não tem problema não. Então, vamos ler todos juntos, né? Que a gente, de qualquer forma, na nossa vida, né? Nós vamos ser padrinhos, nós vamos ser madrinhas, nós vamos ser interlocutores, acompanhadores de muitas pessoas na fé, tanto dos filhos como de parentes. Então, que a gente possa também juntos com eles assumir esse compromisso. Então, vamos fazer juntos essa oração, essa fala que seria dos padrinhos e madrinhas. Para nós, ser padrinho, madrinha, é uma honra. Mas entendemos que é um compromisso que vem cheio de responsabilidade, que é o zelar pela formação e educação na fé do batizando. Ou seja, seremos um segundo pai e uma segunda mãe para este batizando. Todos os padrinhos devem estar sempre juntos com a família e a igreja na missão de evangelizar o seu afilhado. Não sei se vocês Temos de avisar o seu afilhado. Sim, assim. Vamos cantar juntos esse canto, né? Que ele é bem simples. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz, a ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meu caminho, meu sofrer, a tua ternura, sendo assim, me abraça, e a tua bondade infinita me perdoa. Eu quero viver e te dar o meu coração. Eu quero sentir de tuas mãos. A ti, meu Deus, que é bom e que tem amor. Pobre ao servir, esperar em ti, Senhor. Humilde se alegra, cantando a nossa canção, esperança, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoa. Por ser o Deus que te dá o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
A palavra de Deus é como a semente lançada na terra, que é a nossa vida. Um jardineiro, quando planta uma semente, ele cuida, prepara bem a terra antes de lançar a semente. Depois que plantou a semente, cuida com muito carinho, não esquece principalmente de regar a terra. Vamos ouvir uma parábola que Jesus ensina sobre o cuidado com a semente da palavra de Deus lançada na vida, de maneira especial do nosso afilhado. Alguém pode fazer essa leitura, procurar aí na Bíblia. É Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Vamos procurar na nossa Bíblia aí. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Tem que ter registro de Quer que eu leia, José? Pode. Entendeu? De 1 a 17? Isso, Mateus Não, 13, isso, porque geralmente o pessoal tem prontuário eletrônico. Versículo 1 a 17. versículos de 1 a 17. Mateus 13. Deixa eu ver se é escrito. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que eles falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Palavra do Senhor. Palavra da salvação. Então, Glória a vós, Senhor. Vamos fazer um momento de silêncio para a gente meditar um pouquinho nessa leitura, no que ela está dizendo para a gente. Vamos na partilha da palavra de Deus agora. Os afilhados são como árvores frutíferas. Para dar bons frutos, precisarão de um solo fecundo. Os padrinhos devem acompanhá-los em sua caminhada na igreja e garantir-lhes uma vida cristã, dando-lhes o exemplo e o testemunho de fé.
Vamos conversar um pouco sobre o que devemos fazer para que isso aconteça. Para vocês, padrinhos, ou até mesmo para os afilhados, ou para os outros que ainda não são, né? Como podemos fazer isso, dar esse testemunho, esse exemplo aos nossos afilhados ou às outras pessoas que a gente é exemplo, né? De participação, de vida na igreja. Como a gente deve fazer isso? O que nós devemos fazer para dar esse exemplo, esse testemunho aos afilhados? É para a gente dar opinião, Ezequiel? Isso. Eu acho que é orientar, né, na vida religiosa, né? Padrinhos, eu acho que tem que fazer isso, né? Orientar é uma das coisas. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou falar porque eu recentemente fui batizada, né? Então agora eu acho assim que eu entendo melhor. Agora que eu sou madrinha também, né? Fui batizada e também batizei agora. Eu acho que a importância de você dar exemplos e desde pequeno, né? Eu fui de uma família católica, mas eu não era batizada. Mas eu desde cedo a minha família sempre frequentou a igreja católica e eu cresci nesse meio. Então eu não tive oportunidade de me batizar quando era criança, mas tive a necessidade de batizar uma sobrinha, então eu vejo agora a importância que tem na vida de uma pessoa, dos exemplos que você carrega quando é criança, e para quando você chegar na sua fase adulta, você fazer por conta própria. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, os exemplos de ir para a igreja, a conduta na família, eu acho que isso é uma coisa que você leva para a sua vida e ninguém me tira. Então, eu acho que madrinha é isso. É você dar exemplo, você mostrar, você levar, você falar. Eu entendo assim, né? Não sei se esse é o meu ponto de vista. Certinho. Para você que é madrinha novinha agora, né? Madrinha nova, como você daria, por exemplo, os exemplos que você vai dar à sua afilhada para que ela possa participar da igreja? Por exemplo, assim, eu batizei ela agora em dezembro, e em dezembro ela veio e ficou aqui com a gente. Passou 2 meses aqui. Então, foi muito bom isso, que eu sou muito próximo da mãe dela, então ela disse, poxa, Lúcia, você agora vai continuar no curso, né, porque você não fez a crisma. E eles acharam isso, assim, maravilhoso, né, que a igreja, eu fiz isso e agora estou participando. Então, eu sempre falo com a mãe, então a mãe também lá, ela também é católica, então ela sempre participa da igreja e manda foto de Bia indo e tudo. Então, é isso que a gente, ela não mora aqui, mas sempre que a gente tem contato, a gente está, a família é muito católica, então a gente está sempre falando, mostrando as condutas dentro de casa, né? E é a oportunidade que eu vou ter, que ela vai voltar a morar aqui, vai morar perto de mim aqui, próximo da minha casa, então é de levar para a igreja, ver sempre falando. Eu acho que é isso que vai formar ela. Além de estar na família católica, a presença dela ir para a igreja. Porque agora ela é pequena, a gente está levando, mas quando chegar adulta, ela vai por conta própria. E ela vai lembrar disso, porque desde pequena eu tenho esse hábito de ir para a igreja, da família estar participando das coisas. Porque não adianta você não fazer isso agora, e quando tiver adulta, se ela não tem aquele hábito de fazer aquilo, então ela, não sei, meio estranho. Verdade. Então eu pretendo participar disso, né? E ir para a igreja também com a família, para mostrar para ela que não só a mãe e o pai, mas a madrinha também, né? O padrinho também, que é também católico. Eu pretendo fazer isso, se Deus permitir. Ótimo. Falando com o Senhor.
como tem poucos padrinhos ou madrinhas e não estão conseguindo chegar, onde tiver padrinho ou madrinha, vocês fiquem livres para fazer, tá bom? Elevemos ao Senhor da vida as nossas preces, na certeza de que Ele nos dá sempre boas sementes para lançarmos na terra que produzirá muitos frutos. Que nós, padrinhos, possamos ser a terra fecunda para o nosso afilhado. Rezemos, Senhor, escutai a nossa prece. Depois que cada um fizer uma prece, nós vamos responder, Senhor, escutai a nossa prece. Cada um faz uma, gente. Um pedido, uma prece que está escrito aí. Senhor, que a celebração do batismo fortaleça na fé em Cristo e que não seja apenas uma festa, e sim uma conversão à vida cristã. Rezemos. Senhor, escutai Senhor, a nossa escutai prece. a nossa prece. Senhor, que nós, padrinhos, sejamos fortalecidos pelo batismo de nossa afilhado e nunca venhamos a desistir de semear os ensinamentos de Jesus em sua vida. Rezamos. Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. Que estejamos sempre em comunhão com Jesus Cristo em nosso dia a dia, praticando e ensinando seu amor misericordioso, de forma incansável na formação do nosso afilhado. Rezemos. Senhor, Senhor, escutai a escutai a nossa nossa prece. prece. Senhor, Os dados da dá-nos vida eterna não sejam desculpas e nem empecilho para o direcionamento de nossos afilhados. Senhor, escutai a Senhor, nossa dai a prece. nossa Senhor, dá-nos proclamar nossa fé aos nossos afilhados, não somente através de palavras, mas através de nossos gestos concretos e atitudes verdadeiras, nos ensinamentos da palavra de Jesus Cristo. Rezemos. Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. Quem quiser fazer uma prece espontânea do seu coração, pode fazer. Senhor, o antídoto para a falta de germinação da semente é a vida de oração que nos dá a consciência da tua presença em nós. Acolhe nossos pedidos e ajuda-nos a aceitar o seu amor dentro de nossos corações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Como um gesto concreto, eu vou pedir que os padrinhos, no caso é Dona Lourdes e o nome da madrinha de Marta Jane, eu não sei, mas as duas escreverem uma cartinha para sua afilhada. O texto deve ser escrito como uma carta. A carta deverá ser entregue ao afilhado, no caso de vocês é afilhada, no dia do seu batizado, então dia 16. Ok. Então que vocês duas escrevam essa cartinha para o seu afilhado, ou sua afilhada, né? E coloca num envelopezinho, fecha no dia do batizado, depois que terminar o batizado, você entrega para sua afilhada, né? Falando um pouco, né, da sua esperança, do seu testemunho, colocando um pouco, motivando a esse afilhado para poder persistir firme na fé e etc. Então, aí use a criatividade de vocês e escreva essa cartinha para eles, tá bom? Para Ok. elas. E aí nós vamos entrar agora, de fato, no tema, nós vamos ver um pouquinho, trabalhar principalmente com os padrinhos, né? Essa questão toda dos sacramentos, para depois a gente poder entender esse processo todo. Os crismandos já tiveram um encontro falando sobre a questão do batismo, dos sacramentos e tal, então eles vão nos ajudar também nesse sentido, né? A reviver a memória, já que recentemente falamos sobre os sacramentos, né? Então espero que esteja fresquinha na cabeça de vocês aí, né?
Então, primeiro nós vamos falar quais sacramentos existem e como se chamam. Quais são os sacramentos da nossa igreja? Batismo, confirmação, Eucaristia, Eucaristia, reconciliação, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Isso. São quantos? 7, aí tem tipo 7, 1, 2, 3. E são 7. 7 é um número perfeito. Se a gente for analisar, desde o início da nossa igreja, existiam muitos outros sacramentos. Eram mais de 300 sacramentos, que eram considerados sacramentos. Por exemplo, as exéquias, que são aquelas orações que se rezam quando a pessoa falece, as orações populares, as orações feitas em outros momentos da igreja, fora, com a comunidade, eram consideradas como sacramentos também. Só a partir de da igreja indo caminhando, refletindo, eles conseguiram conciliar, né, para chegar nessa fusão e considerar na igreja apenas 7 sacramentos, que é o batismo, que é a porta de entrada para a nossa igreja, a confirmação, que antes era dado junto com o batismo, que é a crisma, a Eucaristia, que é o próprio Cristo, a reconciliação, que é a confissão, a unção dos enfermos, que muitos confundem com extrema unção, mas é a unção dos enfermos daqueles que estão doentes de forma crítica ou não, eles podem receber essa unção dos enfermos. A ordem, que é, no caso, ser padre, e matrimônio, se a pessoa não quiser ser padre, nem quiser ser solteiro, né, servir a igreja sendo padre, ou casando, né? E para que nós precisamos dos sacramentos? Vamos ler juntos aí? Nós precisamos de sacramentos para quê? Precisamos dele para crescermos, para além dessa nossa vida humana e para nos tornarmos, através de Jesus e com Jesus, filhos de Deus em liberdade e glória. Ou seja, nós precisamos dele, né, para através de Jesus e com Jesus, nos tornarmos filhos de Deus em liberdade e glória, né? Então, através do batismo, que é esse rito de entrada na nossa religião, na nossa igreja, somos chamados filhos de Deus. E em liberdade por quê? Porque nós optamos na liberdade em sermos católicos. Na glória, porque através do batismo alcançamos a glória. Os sacramentos são dons de Cristo à sua igreja. É sua missão celebrá-los em favor do povo de Deus e preservá-los de atitudes abusivas. Ou seja, muitas igrejas, hoje, como a gente já estudou no início, existem diversas igrejas, né? Existem diversas religiões. Dentro de algumas religiões, inclusive a nossa, há algumas subdivisões. Por exemplo, nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, porque o nosso chefe, o chefe da nossa igreja é o Papa e está em Roma. Existe uma Igreja Católica Brasileira, em que o chefe deles não está em Roma, mas existe toda uma outra organização deles, mas eles são Igreja Católica também. Porém, não é reconhecida por nós, Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque os ritos celebrativos deles não têm a mesma intenção que a nossa. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando realizamos o batismo, nós temos um rito próprio e não almejamos ganhar dinheiro com isso, certo? A Igreja Católica Brasileira, não. Ela realiza o rito de acordo nosso, porém, a intenção não é fazer com que aquela pessoa se torne membro da igreja, mas sim é o valor financeiro que eles vão ter retorno. Então, a intenção aí é outra. Por isso que os batizados realizados na Igreja Católica Brasileira não são aceitos pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é a nossa. Entenderam? Tem algumas igrejas aqui em Salvador que são,
da Igreja Brasileira, da Igreja Católica Brasileira, que é uma na Liberdade, que é de São Lázaro, e muitos confundem até com a Igreja Católica, que é a Apostólica Romana de São Lázaro, ali na Federação. Mas não é essa, é na Federação, na Liberdade, que é a Igreja de São Lázaro lá. Então, muita gente vai lá, realiza o batismo, porque aí você não precisa de preparação. É tanto que os padrinhos aqui estão em preparação para poder ser padrinhos. Lá não é necessário. Você vai, só marca a hora e etc. Ou às vezes nem precisa de hora, se for no dia que tiver a missa lá, faz na hora o batizado. Porém, esse batizado não é reconhecido por nós, Igreja Católica. Se fizer lá e precisar de qualquer coisa dentro da nossa igreja e que precisar comprovar o sacramento, ele não é reconhecido, vai ter que refazer de novo. Tem que fazer de novo esse sacramento, certo? E tem uma outra igreja que parece que o nome é Santa Bárbara, eu não sei qual local que ela fica, mas é Santa Bárbara também, que é da Igreja Católica, só que brasileira, que também não é aceita. Então, existem essas duas paróquias que são da Igreja Brasileira, então não são aceitas. Então, por isso, a gente tem que estar sempre atentos quando a gente for levar alguém ou fazer uma preparação para ser batizados, principalmente conhecendo e sabendo realmente qual a igreja que está sendo procurada, se é realmente católica apostólica romana ou se é a Igreja Católica Brasileira, certo? Aqui que eu conheço, só existem essas duas paróquias, né? Mas as outras, geralmente, a Igreja Católica Apostólica Romana. Conseguiram entender a diferença? Conseguimos. E foi muito bom você falar isso, que eu morri e não sabia que tinha essa Igreja Católica Brasileira. Existe. Também é igual. Olha só, que bom. Aqui só para a gente relembrar um pouco dos 7 sacramentos, né? Recordando um pouco do que a gente já tinha visto anteriormente nos nossos encontros, que no batismo passamos de ameaçados filhos humanos, porque a gente está sem o batismo, né? Então, por meio do batismo, a gente se torna aqueles filhos protegidos de Deus. Através da confirmação, passamos de pessoas que procuram, aquelas que anseiam, para pessoas que são decididas, eu quero. Mediante a confissão, passamos de culpados a reconciliados com o próprio Deus. Pela Eucaristia, passamos de famintos, desejosos desse Cristo, a pão para os outros, porque nós alimentamos o próprio Cristo, então nós nos tornamos Cristo na vida dos outros, assim como os padrinhos e as madrinhas também vão ser Cristo na vida dos seus afilhados. No matrimônio e na ordem, passamos de individualistas a servos do amor, porque é através desses 2 sacramentos que nos colocamos à disposição do serviço ao outro. Através da unção dos enfermos, passamos de desesperados a pessoas confiantes, porque nós, ali no instante que nós estivermos doentes e precisarmos dessa unção, nós cremos, nós esperamos que vamos ser curados, que nós vamos recuperar a nossa saúde. Em todos os sacramentos, o sacramento é o próprio Cristo. Em qualquer um deles, é essa presença certeira e objetiva e central da presença de Cristo. Todos os sacramentos têm essa presença central em Cristo, com Cristo, né? Como centro de tudo para poder vivenciar esse sacramento, né? Então, com Cristo, em Cristo e com Cristo nesses 7 sacramentos. Nele crescemos e passamos da inutilidade do egoísmo para a verdadeira vida e que não se acaba. Então, é através dessa nossa vivência desses sacramentos da nossa vida. Então, quando vocês agora estão sendo preparados para receber o batismo, outros para Eucaristia e Crisma, e outros todos os 3, vocês estão sendo preparados para essa vivência profunda com Cristo na nossa igreja.
E aí nós vamos ver agora um pouquinho, né, da questão do sacramento do batismo. Principalmente aqui nós vamos ver o de Jesus. Aconteceu que naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão, e logo ao subir da água ele viu os céus rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele, e uma voz veio dos céus e disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, mesmo Jesus sendo Deus, ele não precisava do batismo, ele cumpre o rito para que todos nós possamos também passar a cumpri-lo. É em Cristo, ou seja, do seu testemunho, é que nós vamos seguir esse mesmo preceito na nossa vida. Ou seja, seguir o exemplo de Jesus. E assim a nossa igreja adota também esse processo de seguimento a Jesus, passando primeiro pelo sacramento do batismo, que é a porta de entrada para a nossa igreja. E mesmo que Cristo que não estava precisando, que não precisava desse batismo, antes ou mesmo até Jesus, e no batismo de Jesus foi realizado. Alguém sabe quem foi que batizou Jesus? João. Isso, João Batista, que era parente dele? Não. Não era, não? Não. Era primo. Era primo, não? Primo, isso, era primo. Jesus era filho de Isabel. Filho de Isabel. É igual, é verdade. Que lembra quando o Espírito Santo veio falar com Maria que ela seria a mãe do Salvador? Ele falou: isso aparenta a prima Isabel, já está grávida de 6 meses. Aí ela, depois que ela disse o sim ao anjo, ela foi ficar com Isabel lá até o filho nascer. Né? Então, João é um pouquinho mais velho, 3 meses mais velho, né, que Jesus Cristo. E aí acontece que ele, sendo esse João, parente de Jesus, ele é o precursor de Jesus. Ele prepara os caminhos para a vinda desse Jesus. Né? Aplanem-se os caminhos do Senhor, né? E aí ele fazendo essa preparação toda para a vinda de Jesus, e até mesmo quando Jesus vai se batizar, né? João fala que não é digno sequer desamarrar a sandália dele, mas ele não. Eu quero que você faça para se cumprir a profecia, né? E tal, e tal, e tal. Então, Jesus, ele realmente veio cumprir tudo aquilo que estava escrito e foi anunciado pelos profetas. Então, com João Batista, o batismo era um batismo de conversão, mesmo que Jesus não precisou, né? E não precisa desse batismo de conversão. Os outros que batizavam com ele precisavam se converter. A partir de Jesus, o batismo ele muda. Ele não é mais um batismo de conversão, ele é um batismo da graça. Porque é através da graça na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, somos todos perdoados dos nossos pecados naquele instante. Inclusive, até eu falei com a Luciane no dia, ela poderia até comungar, porque naquele momento todos os pecados dela já foram perdoados, né? Então, naquele instante que ela foi batizada, ela não tem nenhum pecado, porque Cristo, em Cristo e por Cristo, ela foi resgatada, ela foi limpa de todo e qualquer pecado. Mas para cumprir o nosso rito, nossa programação de que a primeira Eucaristia seria com a outra turma, então a gente não fez o batismo dela naquele dia. Mas aí, então, a pessoa, quando ela é batizada, tudo que era anterior àquela vida é realmente apagado, porque a pessoa ela é remida, ela ingressa numa nova vida. É através da graça da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, somos perdoados de todos os nossos pecados, e a partir daí estamos numa nova vida, numa nova história, e temos que caminhar a partir dessa nova história.
E voltando um pouquinho na história do batismo, né? Antes de Jesus, já havia no Antigo Egito e na Babilônia banhos sagrados, com a finalidade de purificar a pessoa mergulhada na água. João Batista realizava essa mesma prática, mas seu objetivo era a conversão para o perdão dos pecados. Jesus se faz batizar por João no Jordão, não porque precisava de conversão ou purificação, mas para mostrar que a partir dali estava sendo inaugurado um novo batismo, o da graça, uma nova religião, a do Espírito, e ainda para que Deus pudesse manifestar publicamente aos homens o seu Filho amado. É tanto que Deus, naquele instante, ele se manifesta. Este é o meu Filho amado. Então, é a nova religião, que é o cristianismo, que é a do Espírito, é a busca que o Espírito possa estar completamente limpo através dessa graça no batismo. No processo de batismo, existe a imersão e imersão, né? Emersão e imersão da pessoa. O batismo, que significa o quê? Mergulho, é um gesto litúrgico realizado com água e contém em sua realidade simbólica 2 momentos. A imersão, que simbolicamente quer dizer a adesão a Jesus, a missão, ou seja, quando você entra dentro desta água, né, você é imergido, ou seja, você adere a Jesus e a mesma missão desse Jesus, como também a emersão, ou seja, a vida nova em Jesus. Quando você sai dessa água, você está uma vida nova, você está vivendo uma vida nova em Jesus. Né? Se a gente for analisar o processo de imersão e emersão era mais praticamente visível e simbolicamente mais real no antigo, né, antigamente, porque existia nas igrejas locais propícios, né, piscinas, etc., para poder fazer essa imersão e emersão, né, da pessoa, principalmente no século I, no século II e até no século III. Mas depois, né, com o tempo, né, foram se erigindo igrejas e esses espaços eles foram sendo diminuídos. Então foi se criado o quê? Na entrada da igreja, a partir do século IV, V e diante, já existia o quê? O que eles chamavam, e hoje nós chamamos também, de pia batismal, que ou era tipo um tanque, depois se tornou tipo uma bacia mesmo, que é uma pia, né? Hoje que a gente chama de pia, né? Ou uma pia de banheira, só que é uma pia redonda, onde se aconteceu o quê? O batizado das pessoas, porque ali na porta da igreja era como simbolicamente quer dizer que essa pessoa está entrando na igreja, na nossa religião, então é a porta de entrada. Então a pia batismal geralmente era ali na entrada, com essa simbologia de que a pessoa estava adentrando nessa nova igreja, nessa nova religião. E aí, com essa criação da pia batismal, com menos espaço, né, esse processo de imersão e emersão, ele foi sendo realizado mais num processo de rito com a água. Quando a pessoa derrama a água, né, o padre vai derramar 3 vezes a água, é o processo de imersão. Quando a pessoa levanta a cabeça, é o processo de emersão, né? A imersão é essa adesão a Jesus, a missão, e essa emersão é a vida nova em Jesus. Ou seja, esse mergulho nos exorta à purificação. Se mergulhar, essa imersão, quer dizer que a gente vai purificar, vai se converter a um novo nascimento, que é o da água e do Espírito. E nele recebemos as virtudes que vêm de Deus, e nele tem seu objeto imediato, que são a fé, a esperança e a caridade. Então, através desse batismo, que nós recebemos essas virtudes, que é do próprio Deus: fé, esperança e caridade. Caridade que pode ser também traduzida como amor. Recebemos-las com a graça do batismo. É mesmo do batismo que recebemos essas virtudes de Deus: fé, esperança e caridade. E em maior abundância,
quando a da confirmação. E aí, quando vamos para a crisma, essas graças, elas transbordam, elas são fortalecidas, né? Essas virtudes de fé e esperança e caridade são fortalecidas através do óleo da crisma. Quem instituiu o batismo? Assim como todos os outros sacramentos, quem instituiu foi o próprio Jesus. Ele ordenou aos seus discípulos: vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo aquilo que vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o batismo é o próprio Cristo que institui e pede para que todos os discípulos o façam. Então, não é algo que foi inventado pela igreja, né? É algo que o próprio Cristo, ele institui, como os outros sacramentos também. Como dessa confirmação que lá Jesus manda o próprio Espírito Santo, como da Eucaristia, que é o próprio Cristo, e assim sucessivamente. E é importante a gente perceber que como é esse batismo de Jesus em relação à comunidade. Que a gente não batiza também somente para nós. Nós, ao batizarmos, quer dizer que nós vamos fazer parte de uma comunidade. Os padrinhos vão ser padrinhos do seu afilhado que deve permanecer ou pertencer ou fazer parte de uma comunidade, que é a comunidade dos católicos apostólicos romanos, que vive em uma paróquia, que tem um certo rito, que tem uma certa vida, que tem uma certa atitude para ser vivida. Então, quando a pessoa opta em ser batizado, ou seja, na liberdade desse batismo, ela assume que vai ser partícipe desta comunidade. E os padrinhos vão ajudar esta pessoa a se tornar participante ativo dessa comunidade. O Evangelho mostra Jesus sendo batizado junto com o povo. Isso mostra que ele veio para se solidarizar com a humanidade. É assim que realizará seu projeto de vida, e cabe a cada um de nós, batizados, aderirmos a essa missão. Estará à disposição da comunidade, ajudar os nossos irmãos a defender os seus direitos e a denunciar toda e qualquer injustiça contra o projeto de vida de Deus. Quando se batiza, há em si imposições, ou seja, responsabilidades. Ou seja, quando a pessoa assume o batismo, impõe por si só responsabilidades que esse batizando vai ter em relação para com Deus, ou seja, ele vai ter essa relação de fé em Deus, de aliança com Deus, de cultuar a Deus e ter essa oração intensa com Deus. Então, é uma das responsabilidades do batizando. Para com Deus, ter fé, aliança com Ele, cultuá-lo e rezar a Ele. Ele também tem responsabilidades para com a igreja, que é a igreja na qual ele vai fazer parte, que é essa comunidade. De quê? Primeiro, de fidelidade, ou seja, eu serei fiel a esta igreja, a tudo que ela vem, né, trazendo de caminhar para seguimento a Jesus. Eu vou ser fiel a essa igreja. Eu vou respeitar esta igreja e eu vou colaborar com essa igreja para que ela possa crescer. E aí pode ser em âmbitos financeiros, âmbitos de serviços voluntários e âmbitos de serviços pastorais. Então, existem diversas formas, ou você pode fazer todas elas também, financeiro sendo dizimista, que é importante que sejam dizimistas, né, da igreja, ajudar essa igreja a se manter de pé, estar comprometido com ela, certo? Então, o dízimo é um caminho seguro para poder se comprometer e colaborar para que essa igreja possa permanecer firme.
respeitar essa igreja e ter fidelidade a ela. E também, ao batizar, a pessoa ela tem a responsabilidade para com o próximo, para com o nosso irmão. Em que sentido? De caridade, de poder ajudar essa pessoa, de poder amar essa pessoa, porque ela também é Cristo. Quando nós amamos o outro, nós estamos também amando o próprio Cristo que há nessa pessoa. E aí, incute em cada um de nós, ou tem que ser incutido em cada um de nós, a certeza que o outro, ele nos ajuda no seguimento ao próprio Cristo, e nesse segmento eu vou aprofundando também o conhecimento de quem é Cristo, e Cristo vai se revelando em cada um de nós, em cada uma dessas pessoas com quem nós nos relacionamos, porque o próprio Cristo está ali. Então, eu tenho responsabilidade de caridade, de amor ao outro. Eu tenho que amar ao outro. O que eu falo sempre nas formações que eu falo nossa religião é a religião do amor. Se a nossa religião, ela imputar, ela motivar, ela levar as pessoas a odiar ou a ter condições ou levar as pessoas a viver momentos de violência, uns para com os outros, essa não é a religião que o próprio Cristo construiu. Mesmo em pé de guerra, no seu tempo, do que acontecia tanto no âmbito político, social, religioso, ele sempre foi pela via do amor. Ele nunca pegou na arma para poder matar alguém, para poder ferir alguém, pelo contrário. Ele sempre, quando alguém fez isso, como Pedro tentou fazer isso, não é para a guerra. Então, ele até curou a pessoa que o próprio Pedro tinha cortado a orelha, né, do soldado. Ou seja, ele veio cumprir a missão dele, mas a nossa religião, nós temos que ter muito claro isso, a nossa religião é a religião do amor. Nós não temos, vamos dizer o que, esse dom ou essa graça que Deus nos dá de sermos juízes. Nós não somos juízes. O único juiz é Deus. Então, nós não devemos julgar ninguém. E isso nós temos que ter bem claro na nossa mente. O julgamento é para Deus. Nós temos que amar. Gravem isso para sempre na cabeça de vocês. Crismandos, batizandos, padrinhos. Nós devemos amar sempre. O que Jesus pede é que a gente ame sempre ao outro, ao que está próximo, ao que está distante, ao que está no nosso trabalho, ao que está conosco na igreja, ao que está conosco em nossa casa. É amor. Nossa religião é a religião do amor. E não de pregar separação, disparidade, ódio. É a religião do amor. E tudo que for pregar contra o amor não é de Cristo. Cristo é amor. Cristo é justiça. Cristo é se colocar a serviço do outro quando ele precisar. Principalmente nesse tempo de pandemia, que muitos estão precisando de ajuda, de alimento, de atenção, de carinho, que nesse período teve um grande número de pessoas com depressão, pessoas se sentindo só, um grande número de jovens se suicidando. Então, nós temos que estar abertos a esse olhar amoroso, misericordioso, paternal ou maternal de Deus em nossa vida para com o nosso próximo, se colocando a serviço para ajudar essas pessoas a serem restauradas em Cristo. Assim como o batismo é a fonte de responsabilidade e deveres, o batismo também ele é graça, porque é dado até aos culpados, né? Nós que tínhamos pecados, com o batismo,
nós somos libertos de todos os nossos pecados. O batismo, ele é dom que nos foi dado por o próprio Cristo, porque é conferido também àqueles que nada trazem, mesmo que eu não tenha grandes dons, que eu não tenha grandes virtudes, mas ele é dado a todos nós. Ele é também unção, porque é sagrado e régio. Ele é iluminação na nossa vida, porque é luz resplandecente. Ele é veste, porque cobre nossa vergonha. Ele é banho, porque nos lava. Ele é selo, nós somos selados. Através do batismo, nós somos assim marcados que nós somos de Cristo. Gente, é tão bonito ter essa visão de selo, porque assim, quando a gente recebe o batismo, nós estamos ali sendo configurados, nós estamos aqui, teremos em nós a marca que nós somos de Cristo e que o demônio, que qualquer outra coisa não tem mais poder sobre nós, porque nós somos de Cristo. E a gente, colocando-se em Cristo, mesmo que a gente caia, porque nós somos seres humanos, mas nós vamos ter forças em Cristo para poder levantar e seguir em frente. O batismo é um sacramento que nos reconduz à comunhão com Deus que é Pai, que nos proclama seus filhos muito amados, ao nos tornar membros de seu Filho Jesus. Lembra quando Jesus ele fala que ele é a cabeça, nós somos os membros, então nós somos esse membro de Jesus e nós nos tornamos filhos do próprio Deus. Isso nos faz ser igreja, assim como Jesus é, pois nos infunde a fé, nos infunde a esperança e nos infunde a caridade. Lembra que quando eu falei aqui para vocês que o batismo impõe essas responsabilidades para com Deus, fé, aliança, culto, não era aqui, atrás aqui. Nós recebemos as virtudes que vêm de Deus e nele tem esse objetivo imediato, que são a fé, a esperança e a caridade, através da imersão, através desse batismo. Então, assim, o que é o batismo? É o nascer de novo da água e do Espírito. Com o batismo, nós nascemos para a nova vida, e por isso muitos até dizem que nós devemos colocar como um novo nascimento. Nós temos o nascimento civil, né? Eu nasci em tal data, e também nascemos para Cristo, que às vezes é até mais importante. Nós nascemos para Cristo em tal data, né? Por exemplo, eu fui batizado em 8 de janeiro de 1980. Então, no meu 88, melhor dizendo, em 8 de janeiro de 1988. Então, eu tenho gravado que esse é o meu novo nascer, nascer da água e do Espírito. O batismo é a porta de entrada da igreja. A partir do batismo, somos inseridos nessa comunidade eclesial, que é a comunidade de igreja. Somos corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Temos a mesma missão de Jesus Cristo, enviados para falar em nome de Deus, sendo sal e luz e fermento, evangelizar, levando a boa nova a toda criatura. Batizar quer dizer mergulhar. Todos os homens e mulheres estão mergulhados no conhecimento de salvação, todos estão mergulhados em Jesus Cristo. Ele veio para dar vida ao mundo e veio salvar e não condenar. Nem o próprio Cristo condena. E aí nós vamos para algumas partes mais específicas de missão dos padrinhos. Qual é a nossa missão enquanto padrinhos destes nossos afilhados? E aí eu coloquei o batismo de alguns dos nossos crismandos que já aconteceram aqui. Essa foto é sua do seu batismo, foi? Não. Guilherme, Gustavo, esse foi um afilhado meu de batismo. Acho que foi em 2016. Meu batismo foi em 8 de janeiro de 1988. Muito tempo. Engraçado que o meu foi 8 de dezembro. Você foi em janeiro, né? Isso. E 8 de dezembro é dia de Nossa Senhora, né? Uma data importantíssima.
Então, aqui, o exemplo de batismo, né, de alguns crismandos que eles estavam se preparando também, aí, do mesmo jeito que vai ser o de vocês, também foram o deles, né? Esse aqui eles batizaram em sábado de aleluia. E qual é a missão, então, dos padrinhos e madrinhas de batismo? Pelo batismo, e aí nós temos que ter essa consciência, né? Pelo batismo fazemos parte do povo de Deus. Ou seja, pelo batismo, como já falei antes, nós pertencemos a uma comunidade eclesial, que seria uma comunidade de igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós fazemos parte dessa igreja. Nós fazemos parte desse povo de Deus que caminha, que como a gente já estudou, que caminhou lá desde Abraão e Sara, e continua até hoje o processo de caminhada desse povo de Deus. Ela não termina, ela continua esse caminhar desse povo de Deus. E o batismo faz-nos membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, como está lá em Efésios 4:25. O batismo incorpora a igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Fomos todos batizados num só Espírito para sermos uma só igreja. O Espírito Santo de Deus que nós fomos batizados. Pelo batismo participamos do sacerdócio de Cristo. Isso nós temos que ter claro. Quando a gente batiza, nós recebemos essa mesma força, né? Nós somos sacerdote, profetas e reis quando a gente é batizado. Nós recebemos esse dom. Nós somos sacerdotes em Cristo, profetas e reis. Assim como diz aqui, pelo batismo participamos do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia. Ou seja, participamos de tudo em Cristo, do sacerdócio, do ser profético e do seu reino. Sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Diz lá a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Feito membro da igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo. Quando a gente se batiza, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós pertencemos àquele que morreu e ressuscitou por nós, ou seja, nós pertencemos a Cristo. Logo, é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da igreja, a ser obedientes e dóceis aos chefes da igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Ou seja, quando a gente batiza, nós nos colocamos à disposição dessa igreja que tem a cabeça, que é Cristo. A cabeça da igreja é o próprio Cristo. Assim como o batismo é a fonte de responsabilidade e deveres, o batizado também goza de direitos dentro da igreja, de receber os sacramentos, de ser alimentado com a palavra de Deus, de ser sustentado pelos outros auxílios espirituais da igreja. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé e pela igreja receber o de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus, ou seja, eles são obrigados a fazer o creio, que é a oração do creio, que são das promessas do batismo que a gente vai renovar sempre quando a gente faz o creio, que é o centro da nossa fé enquanto igreja, de todos os, vamos dizer assim, de todas as nossas normas e leis estão ali no creio, né? Através dessa oração, nós estamos dizendo, eu creio em Deus Pai, estou dizendo que Deus é Pai, eu creio que Deus é Pai, creio em Deus Pai, que Ele é todo-poderoso, creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e que Ele criou tudo isso que há. Daqui a pouco eu explico melhor sobre o creio, porque é uma outra parte. Somos justificados pela fé no batismo,
somos incorporados a Cristo e, por isso, com a razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Ou seja, a partir do momento do batismo, nós somos cristãos, porque nós somos em Cristo batizados. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Então, através do batismo, nós estamos dizendo que nós somos regenerados por Cristo e participamos dessa igreja. Incorporados em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével de sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga essa marca, se bem que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação, mas ele não apaga a marca, os nossos pecados. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado, ou seja, se você batizou uma vez, não poderá mais ser batizado. Então, mesmo que algumas pessoas que saem da nossa igreja, vários dizem que batizou em outra igreja e tal, então ela não pode receber esse outro batismo porque ela já foi batizada em Cristo. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, isto é, que tiver permanecido fiel às exigências de seu batismo, poderá caminhar, marcado pelo sinal da fé, com a fé de seu batismo, à espera da visão feliz de Deus, consumação da fé e na esperança da ressurreição, como diz o catolicismo da Igreja Católica, no parágrafo 1274. E onde ficamos nós, padrinhos, em tudo isso? Qual a nossa missão? Segundo o costume antiquíssimo da Igreja, o adulto não deve ser admitido ao batismo sem um padrinho, escolhido de entre os membros da comunidade cristã, o qual o ajudará pelo menos na última preparação para o sacramento e, após o batismo, contribuirá para sua perseverança na fé e na vida cristã, como diz lá o Rica no parágrafo 8. E como nós somos, enquanto padrinhos, responsáveis pela educação da fé. E o que é educação na fé? A educação pela fé. A consequência para os pais que pedem o batismo para seus filhos é o compromisso, já assumido na celebração do casamento, de educá-los na fé. Por isso que é importante que os pais sejam batizados ou sejam casados. Caso não sejam, que os padrinhos o sejam, ou seja, que sejam casados para testemunhar esse mesmo compromisso, de educá-los na fé, dentro da comunidade eclesial, ou seja, dentro da igreja. É de responsabilidade dos pais encaminhar os filhos na fé. Caso isto não ocorra por diversos motivos, a própria pessoa pode pedir para ser batizado, ou seja, se dentro de determinado tempo os pais não batizarem aquela criança ou adolescente, a partir do momento que ele tem que ser adolescente, jovem ou adulto, então ele pode, ele mesmo na igreja, pedir o batismo. E aí tem que passar por um processo de preparação, como vocês estão passando aqui, de formação, etc., para depois ser batizado. Então, quando ele, sendo adolescente, jovem ou adulto, quer ser batizado, então ele se torna um catecúmeno, ou seja, ele não tem nenhum dos sacramentos, mas ele quer pertencer a essa igreja, então ele vai se preparar para receber os 3 sacramentos. Então, tornando-se catecúmeno e pelo batismo os catecúmenos se tornam parte da igreja. Assim, a colaboração dos padrinhos são para se tornarem coparticipantes no cumprimento do compromisso de educar na fé. Então, os padrinhos, eles são corresponsáveis de educar na fé junto com os pais quando é criança. Quando é adulto, né, educar esses adultos ou encaminhá-los ou ajudá-los, né, nesse processo de educação na fé na igreja. Depois dos pais, padrinho e madrinha representam a igreja, nossa mãe. Ou seja, o padrinho e a madrinha estão ali ao lado daquele afilhado dele, representando a igreja. E ele deve, esse padrinho ou madrinha, deve guiar essa criança, esse jovem, esse adulto, para que possa caminhar dentro dessa igreja, nos moldes e costumes que a igreja
está encaminhando ou acredita para que ele possa viver. E essa igreja é a nossa mãe, que pela pregação e pelo batismo gera para uma vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus, como diz na Carta Apostólica Lumen Gentium, no parágrafo 64. Então, representa a comunidade que, ao enriquecer-se com a entrada de um novo membro, vê sua responsabilidade também acrescida. Os padrinhos são responsáveis pela formação religiosa de seus afiliados, devem acompanhá-los em sua caminhada na igreja e garantir-lhes uma vida cristã, dando-lhes o exemplo e o testemunho de fé. Lembrar que os padrinhos serão esses exemplos, esse testemunho para o seu afilhado. E quais são as qualidades para ser padrinho e madrinha? Ele está seguindo as normas da igreja, sobretudo o RICA, que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. É conveniente que o padrinho ou madrinha escolhido pelo catecúmeno ou pela família reúna, a juízo do pastor de almas, as qualidades seguintes. Primeiro, tenha sido designado pelo próprio batizando, ou seja, escolhido pelo batizando, se for criança, pelos pais, né? Pelos pais ou por quem às vezes desses fizer, ou na falta deles, pelo pároco ou pelo ministro. E possua a capacidade e intenção de desempenhar este munus, ou seja, desempenhar essa função, essa missão. Segundo, que os padrinhos tenham a maturidade suficiente para desempenhar essa função. E aí, o que diz as normas é que para ser padrinho tem que ser a partir dos 16 anos, né? Porque abaixo dessa idade ainda está-se muito imaturo para ser um padrinho de uma criança, ou de um jovem, ou de um adulto. No caso de ser padrinho de batismo ou de crisma, não pode ser padrinhos que seja pai ou mãe ou esposo, ou esposa, né? Eles não podem ser padrinhos ou madrinhas dos seus cônjuges ou dos seus filhos, né? Mas pode ser os tios, primos, pessoas da igreja, né? Sobretudo que tem a vivência de igreja, então pessoas próprias da igreja, né? Que podem ser padrinhos. Que tenha sido iniciado pelos 3 sacramentos do batismo, ou tenha iniciado pelos 3 sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, da confirmação e da Eucaristia. Ou seja, o ideal é que os padrinhos, tanto de batismo, de crisma, já tivessem os 3 sacramentos, que é o batismo, confirmação e Eucaristia. Mas nem todos, analisando nossa realidade atual, nem todos têm esses 3 sacramentos. Então, por isso a igreja, às vezes, aceita, né, para batismo, que o padrinho não tenha a Eucaristia ou crisma. Mas, obrigatoriamente, se ele vai ser padrinho de batismo, que ele tenha o batismo. Se vai ser padrinho ou madrinha de crisma, que obrigatoriamente tenham os 3 sacramentos, que é batismo, Eucaristia e crisma. Porque ele só vai dar testemunho daquilo que ele vive. Como um padrinho vai dar testemunho de ser padrinho de uma criança que é católica, se ele não é católico ou se ele não é batizado naquela igreja? Qual o testemunho de batizado que ele vai dar, né? Qual o testemunho de batizado ou crismado e confirmado na igreja que o padrinho vai dar se ele não tivesse sacramentos para o seu afilhado de crisma, por exemplo? Então, por isso que a igreja exige que os padrinhos de batismo tenham, no mínimo, o batismo, mas o ideal seria ter os 3 sacramentos, e o de crisma, que tenha todos os sacramentos da iniciação cristã, que são as 3: batismo, Eucaristia e crisma, certo? Se tiver faltando qualquer um desses, não poderá ser padrinho de crisma, certo? Então, quando vocês forem escolher os padrinhos ou madrinhas de crisma, tem que pensar que eles têm que ter esses 3 sacramentos, certo? Como já falei, o padrinho ou madrinha não pode ser o pai ou a mãe do batizando,
e haja um só padrinho ou uma só madrinha, ou então um padrinho e uma madrinha. No caso de adultos, é um só padrinho e uma só madrinha, ou um ou outro, certo? No caso de crianças, é um padrinho e uma madrinha. Não pode ser 2 padrinhos e não podem ser 2 madrinhas, certo? Tem que ser um padrinho e uma madrinha, no caso de criança, e no caso de adultos, ou um padrinho ou uma madrinha, certo? Há um costume na nossa igreja de ter padrinhos de consagração, que aí pode ser uma outra pessoa, né? Além dos padrinhos, no caso de criança, além do casal de padrinhos de criança, aí pode ter esse padrinho ou madrinha de consagração, que aí tem que ver com o próprio padre se ele ainda aceita, né? Porque não é numa norma da igreja. Então, às vezes aceitam esses padrinhos. Mas no caso de vocês que são adultos, então tem que ter um padrinho ou uma madrinha. Correto? Que esses padrinhos ou essas madrinhas, eles têm que pertencer à Igreja Católica e eles também não podem ter nenhum impedimento pelo direito canônico de exercer essa função. O que pode impedir uma pessoa de ser padrinho ou madrinha, e aí tanto pode ser de batismo como de crisma. Na igreja, pede-se que, por exemplo, os padrinhos de batismo de criança, eles têm que ser ou solteiros ou casados. Se for solteiros, que eles não vivam maritalmente com outra pessoa. Se for casados, que eles sejam casados na igreja, certo? Então a pessoa tem que ser ou solteira ou casada. Se for casado, casado na igreja. Se eles só forem casados civilmente, então aí não é aceito. É claro que, em alguns casos, o pároco da igreja, ele libera essa exceção. Mas, pela regra da igreja, não poderia acontecer, né? Então, quando pensar em batismo para os próprios filhos, lembrar que tem que ser, se os pais, eles são casados na igreja católica, já são batizados, já é um passo importantíssimo. Aí eles têm que escolher padrinhos para a sua criança que sejam da própria igreja ou que vivam testemunho de igreja. Pode ser parente? Pode, mas que vivam testemunho de ser igreja. Quando for escolher esse padrinho ou essa madrinha, tem que lembrar que se for solteiro, tem que ser solteiro, não pode viver maritalmente com ninguém. Se for casado, tem que ser casado na igreja. Certo? Entendido? Alguma dúvida? Como é o Não. rito? Ótimo. Como é o rito do batismo? Eu vou dar essa instrução para que vocês no dia não fiquem perdidos, né? O batismo de vocês será realizado, como pede a igreja também, que todos os batizados de adultos sejam realizados na festa da celebração da luz, ou da vigília da luz, que é anterior ao dia da Páscoa, ou seja, realizado no sábado, que nós chamamos sábado de Aleluia. Tem a Semana Santa, tem a Sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia, onde é realizado o batismo, e o domingo da Ressurreição, que é Páscoa. Então, pela igreja, esse rito do batismo de adultos deve ser realizado no dia sábado de Aleluia, que nesse caso, nesse ano, será dia 16 de abril. Então, é dentro da celebração da luz, onde vai se colocar, que é uma celebração muito bonita e simbolicamente também muito bonita, porque é nesse dia que se acende uma fogueira lá fora, que coloca-se os cravos no novo círio que vai reger o ano todo. Então, tem as explicações de cada um dos cravos que são colocados
no sírio. Então, tem todas um monte de leituras de salmos, de as leituras comuns que são feitas. Então, ela é uma celebração enorme, porém muito bonita de significado. Ou seja, é a vigília em que Jesus vai nascer. Como nós temos a cultura, nesse sentido judaica, de que ao pôr do sol já é considerado o dia seguinte, então, a partir dessa vigília da luz, que é a vigília pascal, que é a vigília do sábado de aleluia, que é a mesma coisa, nós estamos em vigília para o Cristo que vai ressuscitar no domingo. Então, por isso que é nesse dia batizado todos os adultos, porque eles estão ressurgindo para uma nova vida, que é a vida em Cristo ressurreto. Então, por isso que é importante a gente poder ter essa noção da celebração e não ficar perdido no dia. O que acontece? Essa é uma celebração normal dentro da sua estrutura, como nós vimos. Alguém lembra como é dividida a missa? Em quantas partes são? Alguém lembra? 4. 4, em 4 partes. Ou em 2, né? Pode ser, as duas respostas estão certas. Ou em 4 ou em 2, certo? Se for em 4, são considerados o quê? Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Se for considerado 2, a gente pode colocar como liturgia da palavra e liturgia eucarística, certo? Então, uma celebração normal, ela tem esses 4 pontos, esses 4 pilares, que ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais, certo? Então, nesse dia de sábado, aleluia, vai ser uma celebração que vai seguir essa mesma estrutura. O que vai mudar é simplesmente, no início da celebração, nos ritos iniciais, que vai ter uma fogueira acesa, onde vai se pegar, vamos fazer uma caminhada no caso da Igreja da Ressurreição do Senhor. Vamos ali do estacionamento, acender as velas e vamos entrar na igreja, e dentro da igreja fazer o rito ou às vezes o padre faz dentro da igreja, às vezes ele faz lá próprio, em frente à fogueira, que é o rito de colocar os cravos no lírio, ou no círio, desculpa, no círio. E aí ele vai falar algumas palavras e vai colocando cada um dos cravos, dos 5 cravos no círio pascal. Aí depois que ele faz isso, ele sai do estacionamento, as outras pessoas acendem as velas no círio, ou umas às outras, e vai fazer caminhada até dentro da igreja. E aí vai dar seguimento à celebração, dando seguimento que vai ser toda a liturgia da palavra dentro da igreja. E aí a liturgia dentro da igreja, ela é bem extensa, que são em torno de 8 leituras e 8 salmos, parece-me. Não sei se é 8 ou se são 10. Eu agora de cabeça eu não estou lembrado, mas é mais ou menos isso, tá? Geralmente em algumas igrejas eles fazem a forma abreviada, diminuem, ao invés de se fazer 10, faz 4 leituras e 4 salmos. Entenderam? Mas era uma bem grande, né? Depois da liturgia da palavra, que vai terminar e culminar com o evangelho, que o padre vai fazer, ou se o diácono tiver, o diácono irá fazer. Aí vai dar o início do processo de batizado de vocês. Logo depois da leitura do evangelho pelo diácono ou pelo padre que estiver lá no dia. E aí dá início ao rito do batismo. Alguns padres, eles fazem o seguinte: quando você entra na igreja, alguns padres vão e já unge, ou seja, ele vem, vai lá em vocês e passam o óleo na testa e nos punhos, né? Então tem que ficar atento, porque depende do padre que estiver presidindo a celebração, né? Se for o padre Cristóvão, geralmente ele faz isso. Ele, na hora que você entra na igreja, ele vai acolher vocês e aí ele vai passar o óleo na testa e
ou na testa, peito e punho, ou na testa e punho que ele faz, certo? E aí vocês têm que estar atento nisso, porque ele pode fazer isso no início, certo? Ou ele pode fazer logo depois do evangelho, que já faz tudo de uma vez. Ele vai passar o óleo na testa, peito e punho, ou testa e punho, e depois já vai para o rito do batismo, que é o batismo vai ser aquela questão da água, que ele vai trazer, vai renovar as promessas do batismo, depois ele vai derramar água 3 vezes na cabeça da pessoa, vai chamar os padrinhos, vai fazer as orações, etc. Entendeu? Depois dessa parte ritualística do batismo, vai se dar prosseguimento à celebração normal com a liturgia eucarística, né? Que aí vai ter a oração eucarística, vai ter o santo, vai ter a oração do Pai Nosso, vai ter a bênção das ofertas, etc, etc, etc. E depois vai se dar o fim da celebração com os ritos finais. Entendeu? Então, ó, vai ter os ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais, certo? Então, dentro da celebração vai se dando as partes específicas do batismo, da Eucaristia, que serão, que nesse caso não vai ser junto, né, mas vai ser, dentro da celebração só vai se dar a parte específica do batismo. Eu esqueci de tirar essa questão da Eucaristia aí. O rito do batismo dá-se a partir do final da homilia, como eu já falei para você. Faça as preces, oração da imposição das mãos, tem que prestar atenção, ó. Faça as preces, oração de imposição das mãos, unção pré-batismal, que é no peito, oração sobre a água, em seguida as promessas batismais, acontece o batismo, a unção pós-batismal, depois vem o rito da luz, que é acendimento da vela do círio pelos padrinhos, e aí inicia-se a liturgia eucarística, certo? Todos que se batizaram e aqueles que não receberam a Eucaristia, durante esse momento será convidado para subir ao altar e no momento da comunhão serão os primeiros a receber. Não. Aqui vai acontecer que todos os batizandos, eles vão só simplesmente ser batizados e depois vão para os seus lugares, porque a Eucaristia vai ser no retiro, certo? Deu para entender a questão de como vai ser o batismo? Logo ali após a homilia, faça as preces, tem a oração da imposição das mãos, que aí o padre faz isso, impõe as mãos sobre vocês, depois faça a unção pré-batismal que eu falei para vocês, que alguns padres passam na testa e no punho e no peito, outros passam só na testa e peito, outros passam só no peito. Então, aí ele vai na hora dizer o que ele vai fazer, certo? Se é só no peito, se é só na testa, peito e punho, ou se é só na testa e punho, ou se é só no peito, certo? Na hora, você tem que estar atento, porque na hora ele mesmo vai fazer com o primeiro, e nos outros ele vai fazer normalmente, seguindo o mesmo processo. Então, a unção pré-batismal, que ela pode ser feita, se for padre cristal, geralmente ele faz logo, depois, antes das leituras, né? A gente começa as leituras, ele faz essa unção pré-batismal aqui. Só se fosse ele mudar agora, né? Mas, por enquanto, a ideia é que ele geralmente faz antes. Mas se ele mudar, ele vai fazer logo aqui após a oração das preces, né? Ele vai fazer a imposição das mãos, unção pré-batismal, depois vai abençoar a água, em seguida faz a renovação das promessas do batismo, né? Que ele vai falar, vocês creem, não sei o que, não sei o que, Jesus Cristo é o único Senhor, e tal. Então, eu creio que... vai falando dos dogmas da nossa fé, né? Ele vai falando, eu creio em todos. Depois, vocês renunciam ao pecado, etc, etc, etc. Sempre no singular, tá? Eu renuncio, ou então renuncio, né? Então, ele vai fazer essas renovações dessa forma. Que, na verdade, não é renovação, né? Ele vai fazer as promessas batismais. A renovação é quando você vai fazer a Eucaristia. Então, ele vai fazer essas promessas batismais e você vai dizendo isso. Aí acontece o batismo, depois vem a unção pós-batismal, e o da luz que é acender a vela. Quais são os símbolos do batismo? Nós temos vários símbolos, que é o sinal da cruz, que é feito na testa, né? Sinal da cruz, no peito, né? E na boca também se faz esse sinal da cruz. A água, que é um dos símbolos,
a oração do Pai Nosso e do Creio, a veste branca, a vela, a palavra de Deus e o óleo. O sinal da cruz, que é o sinal do cristão, penetra no mistério de amor, família, que é o próprio Pai, Filho e Espírito Santo. Então, temos que estar bem cientes que esse é um dos símbolos do batismo. A água, que é o dom de Deus, fonte de vida e purificação, simboliza a vida nova do nascimento da água e do Espírito. Morte, vida, morte do homem e mulher velho, egoísta, e vida do homem e mulher novo, vida no amor. Depois vem o óleo. Tem 3 tipos de óleos, né? O óleo do batismo, o óleo dos enfermos e o óleo da crisma. Lembrar que o batismo é o que vocês vão receber. Então, os enfermos só quando estiver doentes. E óleo, que é esse óleo chamado o crisma. Lembrar que eu falei isso quando a gente estudou, falou sobre a crisma, né? Que o sacramento é chamado a crisma e o óleo, este óleo aqui, é chamado de o crisma, certo? Então, o óleo simboliza agilidade e força. Antigamente, quando um lutador ia para a arena, era besuntado de óleo. Atribui-se ao óleo a propriedade de enrijecer e adestrar os músculos para o combate, ou ao menos tornar o lutador escorregadio e difícil de ser pego. Essa primeira opção feita no peito do batizando significa que o cristão deverá lutar na vida para conservar a fé. Como falei para você, a questão do círio, que é a vela, que é o círio, a principal vela da igreja. A vela é o círio pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, que vence as trevas do pecado, do egoísmo, do ódio, da maldade e de todo o mal. A chama da vela nos lembra que Cristo é a luz do mundo e nós, como cristãos, ou seja, de Cristo, devemos iluminar o mundo também. A cera que se consome lembra que Jesus consumiu sua vida na cruz por nosso amor, assim como também a vida do cristão deverá estar a serviço da comunidade. Um outro símbolo é a veste branca. Lembrar que todos vocês vão estar de veste, os batizandos, tá? Vão estar de veste branca. Lembrar que não pode ser roupa transparente. Se for homem, não pode ser bermuda. Pode ser calça, camisa ou vestido ou saia, mas desde que sejam compostos, de preferência longos, para nada transparente, certo? Então, vestir-se de forma composta para não mostrar nada, certo? Veste branca simboliza se revestir de homem novo, simboliza a pureza da fé e da vida, simboliza a graça, a vida divina, é a comunhão permanente com Deus. Não usem roupas decotadas, como eu já falei, nem transparentes e nem shorts. A palavra de Deus, que é a própria Bíblia, que é o centro, né, desse posso buscar e vivenciar essa história enquanto povo de Deus. O próprio Cristo nos falando, ele vem junto com a palavra, ele é o verbo dando orientações para a nossa vida, ensinando a observar tudo o que ordenou. E como eu falei para vocês, eu creio, que é a profissão de fé condensado, tudo o que o cristão deve crer. São os nossos dogmas de fé, né? Então, eu, através da oração do creio, estou dizendo que eu creio em Deus Pai, ou seja, ele é Deus, ele é Pai e ele é todo-poderoso. Deus, ele criou o céu e a terra. Certo? Então, estou colocando Deus nesses termos. E não estou dizendo ainda que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que é nosso Senhor, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, lá em Maria. Lembra que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, e ele disse sim. Então, através dessa Virgem Maria, ele concebeu o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, ele foi morto, e ele foi sepultado. Ele, sepultado, desceu à mansão dos mortos, porém ressuscitou do seu dia, que é a Páscoa, e é o centro da nossa fé. Tirando isso, nossa fé, nossa igreja, nossa religião morre. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo, assim como nós também vamos ressuscitar no último dia, depois do juízo final. Depois de ressuscitar, nós cremos, nós, enquanto católicos cristãos, nós cremos que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, que é todo-poderoso. Nós cremos nesse Deus poderoso, né?
e é ele que vai vir julgar os vivos e os mortos. Não nós, mas é Deus. Nós, através dessa oração do creio, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Santa Igreja Católica, nós cremos na comunhão dos santos, nós cremos na remissão dos pecados, nós cremos na ressurreição da nossa carne quando do juízo final, e nós cremos na vida eterna. Então, é uma oração belíssima, o resumo dos nossos dogmas de fé. E aqui tem as promessas batismais que vocês vão fazer no batismo, né? Então, a Vânia e a Maria Jane têm que ficar atentos, porque o padre vai falar assim, ó, renuncias ao pecado para viveres na liberdade dos filhos de Deus? Aí vocês duas, mais as outras 5 pessoas que da outra turma que vão estar, vai responder sim. Aí o padre vai falar de novo, renuncias às seduções do mal para que o pecado não te escravize? Aí vocês vão responder, sim, renuncio. Aí o celebrante de novo, que o padre vai falar, renuncias a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira? Vocês vão responder, sim, renuncio. Nessa profissão de fé, em seguida o celebrante interroga o candidato. O celebrante diz o nome da pessoa, ou então geralmente ele faz geral. Ele fala assim para todos os que estão na igreja e principalmente para vocês que vão estar sendo batizados. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Aí vocês vão responder, sim, creio. E de novo, ele crê em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai? Vocês vão responder, sim, creio. O celebrante vai dizer, crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Vocês vão responder, sim, creio. Depois da profissão de fé, faça imediatamente a imersão, a ablução do candidato, ou seja, faz aquela, pega a jarra de água, né, e faz, derrama 3 vezes na cabeça do batizando. Depois já dá-se início, aí depois dessa imersão, ele vai pedir para acender as velas, e depois que os padrinhos acenderem a vela, vai fazer uma oração lá com todos vocês, aí todos vocês vão voltar para os seus lugares, e aí vai dar-se início à terceira parte da missa, que é a liturgia eucarística. A liturgia eucarística que vai se dar, principalmente vai ter a oração do Pai Nosso, nessa oração eucarística. Vai começar lá com o santo, né? Depois vai ter a oração da transubstanciação, onde Jesus vai transformar aquela hóstia e aquele vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo. Depois ele vai fazer a oração pela igreja, pelos santos e santas, orar pelos os falecidos, orar por todos, aí depois vai dar-se o Pai Nosso, que é a oração dos filhos ensinada por Jesus, deve estar presente em todos os momentos da vida cristã. E nós temos que lembrar que no Pai Nosso, quando nós estivermos na missa, não falamos o amém no final, porque o amém é para a conclusão de todo e qualquer momento que nós estamos. Como nós estamos na missa, a missa não foi concluída, por isso não se fala o amém ali. Então nós vamos fazer o Pai Nosso todo, mas sem esse amém no final. Certo? Entendido isso? Entendido isso, gente? Sim. Quais são os encaminhamentos que nós vamos fazer a partir disso? Documentação necessária para se fazer o batismo. Cópia de RG do afilhado e padrinho e madrinha. Cópia do comprovante de residência do afilhado. Certificado de preparação do itinerário para padrinhos. Aí depois de terminar aqui eu vou precisar dos nomes completos das madrinhas Vânia e Maria Jane, vocês me passam os nomes completos das suas madrinhas, porque eu vou fazer um certificado e depois eu entrego para vocês lá no sábado que vem na missa, entrego para vocês passarem ou fazer a cópia e entregar isso no dia que forem fazer a inscrição para o batismo de vocês, certo? E o valor de R$50, que é uma taxa que se cobra para esse sacramento, certo? Então,
que aí vem incluso o certificado e a vela já no batismo aqui, certo? E aí você não precisa comprar nada, é só levar essa documentação aqui na secretaria da paróquia lá, de terça a sexta-feira, das 13 às 17 horas, para a secretária, e fazer a inscrição, certo? Levar toda a documentação na secretaria da paróquia à tarde, em frente ao Otto, até, eu coloquei 19 horas, mas é até às 18, viu? De segunda, não é de segunda, é de terça a sexta. E fazer o pagamento e pegar o certificado de preparação, que o certificado de preparação, se vocês forem durante a semana, aí eu vou ter que mandar por e-mail uma cópia para quem for durante essa semana já, certo? Quem for para a semana que vem, que é no máximo a semana que vem, lá, dia 2 é sábado, né? Dia 3 domingo, dia 4, a partir do dia 4, já pode ir lá na secretaria. 4 não, dia 5, porque 4 é segunda-feira e lá no abre. A partir do dia 5 pode ir lá e levar a documentação e o valor. O batizado e a Eucaristia não serão no mesmo dia. A missa será dia 16 do 10, né? Tem que corrigir aqui ainda. É isso que eu tava olhando. 16 do 4, tá? Vai ser às 18 horas na Igreja Matriz, lá em frente ao Otto, lá em Ondina. Então, portanto, para todos estarem lá impreterivelmente. No dia 16 do 4, não é isso? Isso, 16 do 4, a data aqui está errada. Então, 16 do 4. É o que? Um sábado, é? É um sábado. É sábado de aleluia. É um dia depois da sexta-feira da Paixão. Então, tá lá na igreja impreterivelmente às 17h30. Tem que estar meia hora antes da missa começar. Certo? Todos? Ou só quem vai se batizar? Os batizados têm que estar meia hora antes. Todos vocês são convidados a estarem lá nesse dia, principalmente porque é batizado dos meninos, né? Das meninas, melhor dizendo. Mas os afilhados, ou seja, os batizandos, e os padrinhos, porque os padrinhos têm costume de chegar atrasado. Padrinho ou madrinhas aí, viu? Vão chegar aí 17h30 no máximo lá na igreja, certo? Para não ter problema depois. Alguma dúvida? Não. Não quer tirar nenhuma dúvida nem nada, né? Não, tudo ok. Entenderam tudo, então. Esse encontro vai ficar gravado, José? Vai ficar gravado. Tá certo. Aí depois eu vou fazer essa correção nessa data aqui ainda, né? Do texto que eu não corrigi. E aí eu passo para vocês também o texto que eu utilizei para falar para vocês. Tá certo. Os outros, o que acharam? Viram novidades nesse encontro de hoje? Muito Aprenderam bom. o quê? Esclarecedor. Muito bem. Muita coisa nova, né? Muito bem. Isso mesmo. Então, Esse encontro foi mais esclarecedor do que eu tomei. Pois é. Foi mais enriquecido, mais informação. Conteúdo. Teve mais conteúdo. Eu gostei muito desse encontro. Que bom. Então, Vânia e Maria Jeane, né? Vocês me passem, por favor. Marta, né? Maria Jeane, onde eu achei Maria, né? Mas é porque eu lembrei da história de Marta e Maria, entendeu? De Jesus, olha bem. Então, Marta, Jane e Vânia me passam os nomes completos das suas madrinhas para eu poder fazer o certificado, certo? E aí eu já mando para vocês, lá no zap de vocês, uma cópia. Se vocês quiserem ir lá a partir de terça-feira, aí já fica tudo ok. Se quiserem depois, semana que vem, aí eu só vou entregar para vocês o físico no sábado, porque é a missa, né? Eu entrego para vocês lá na missa o físico, certo? Para a missa de sábado, que é de vocês,
Vocês estão lembrados, né? Sabe que vem a missa de vocês, né? Estão lembrados? Sim, estamos. Então, quem é que vai... A primeira leitura, o Guilherme já colocou à disposição, então já vou colocar ele aqui. O Salmo, quem pode fazer? Eu vou. Oi? Eliane. Salmo Eliane, né? Segunda leitura, quem pode fazer? E aí? Eu posso. Robson. Ótimo. E as preces, quem pode fazer? Luana? Eu Luana? posso. Hã? Eu posso. Ótimo, então, Luana. Você levantou a mão, aí eu coloquei aqui Luana. Certinho? Certo. Então, aí, Guilherme, primeira leitura. Salmo Eliane. Segunda leitura, Robson. E as preces, Luana. Certinho? Não esqueça de chegar, de preferência, meia hora antes da missa. A missa é às 18 horas, então tente chegar às 17h30, viu? Para vocês poderem lerem lá no lecionário a leitura, rezar um pouquinho, ter mais calma, etc. Certo? Certinho. Tá bom, José. Querem perguntar alguma coisa? Tirar dúvida de alguma coisa? Não, né? Então tá ótimo. Não. Então, gente, muito obrigado, tá? Os padrinhos Lourdinha e o nome da madrinha de Marta eu não me lembro. Muito obrigado. Iraildes. Oi? Iraildes. Iraildes. Então, obrigado por terem participado conosco, tá? Seja bem-vindo, sempre que quiser estamos aqui, certo? Ajude bastante os seus afiliados aí no encaminhamento da vivência enquanto igreja, tá? Porque vocês são representantes da igreja na vida dessas duas pessoas, então dá uma puxada de orelha aí quando estiverem fora do caminho, viu? Coloque lá e dá um testemunho de participação também da igreja, certo? Vamos fazer nossa oração final, então, pedindo que Deus nos abençoe nesse nosso encontro, na nossa vida, nesse nosso final de semana também. E semana que vem a gente encontra lá na missa. Faz uma força para que todos vocês estejam na missa, tá? Que às vezes só vão as pessoas que estão lendo, mais um ou dois só. Então, faça um esforçozinho para estar lá, para participar da missa junto com a gente, certo? Na certeza desse exemplo, desse testemunho firme, nós temos a nossa Mãe Maria, que foi esse grande exemplo de testemunho do próprio Cristo Jesus. Então, vamos pedir a ela que nos ajude nessa nossa vida, nessa nossa caminhada enquanto cristãos, preparando e vivenciando esse encontro com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até semana que vem. Amém. Até mais, pessoal. Final de semana para todos. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau pra vocês. Eu gosto do carro? Tchau, Zé. Bom final Tchau, de semana. Luciana. Tchau. Obrigado.